Oi, eu sou Simone Costa, do Marketing da Integração, e estou aqui para fazer mais uma entrevista, dessa vez com a Lucimar Delaroli. Desculpa que eu quase errei na hora de falar seu sobrenome. É trava-língua. Trava-língua, exatamente. Lucimar, muito obrigada. Já tem um tempo que a gente está tentando fazer uma entrevista e, por sorte, a gente conseguiu mesmo à distância, né? Eu na minha casa, você na sua, né? Muito obrigada mesmo por tirar esse tempinho para conversar aí comigo e com todo mundo que vai assistir o nosso vídeo, né? Legal, muito obrigada. Eu aqui fico também muito honrada. A gente tem uma relação de muito carinho, de muito tempo com a integração Escola de Negócios, e eu acho que esse é o novo normal, né? Um mundo colaborativo, recíproco, né? Benéfico mutuamente. Então, para mim também é um grande prazer estar aqui e obrigada pela oportunidade. E eu convidei a Lucimar para conversar, né, dessa vez, porque ela lançou um livro recentemente, ó, vou mostrar aqui, Bora Mudar Uns Bora mudar. Mundos, Lucimar Delaroli. Agora eu falei certinho. Ficou bem bacana a O capa. treino, né? Lucimar, eu já queria começar perguntando, né, porque eu li o livro, né, você gentilmente me mandou, e lendo, fazendo até uma pequena introdução antes, né, a Lucimar, ela é psicóloga e de formação, ela é coach, mentora, né, e já tem 25 anos atuando aí na área de gestão de pessoas, já atuou bastante tempo, pelo que eu vi aqui no seu currículo, e eu já conhecia também, muito tempo como profissional em empresas nacionais e internacionais e já aí há 15 anos como consultora, dando aula, inclusive em pós-graduação, né, em curso de pós-graduação e com a gente na integração, né? E aí eu queria começar perguntando, né, quando eu li no prefácio o Robson Santarém, que foi o convidado para escrevê-lo, ele cita o título e parece que é uma expressão que você costuma usar, né? Bora mudar uns mundos. Então eu queria que você contasse para a gente da ideia desse título, né, do livro da Lucimar. Na verdade, a ideia do título, como você viu no prefácio, foi do Robson, porque eu já uso esse bordão há muito tempo. Dentro de uma abordagem de forças de caráter, que é uma coisa da psicologia positiva, que é a ciência da felicidade, que eu tenho uma das qualificações, nós dizemos que todo mundo nasce com um conjunto de ferramentas de forças e virtudes. Eu brinco que são os poderes Avengers que nós temos, né? Então, nós temos as caixinhas de ferramentas dos nossos poderes e toda vez que você brilha, que você tem uma alta performance, que você se destaca em alguma coisa, certamente você está fazendo uso de uma força. E aí tem mapeamento para essas forças e tal. A minha primeira força é o humor, seguido da realização. Então, eu sou, desde muito nova, uma pessoa com um drive de realizar, de tirar do papel, de fazer acontecer muito grande. E fora isso, quem me conhece sabe que eu sou uma figura, né? Eu sou engraçada e é de família, é um traço de família. E então, desde muito tempo que eu uso essa expressão, que é informal e que é alegre, do bora fazer, bora mudar os mundos, bora não sei o quê. E eu comecei a usar essa hashtag tem uns 3 anos, né? Então, tudo que eu faço, eu coloco bora fazer isso, bora mudar o mundo. E mudar os mundos tem a ver com a coisa do mindset, de um novo olhar. E aí, como eu uso muito isso, na hora que eu estava tentando decidir qual era o nome do livro, né, o Robson, então, deu essa ideia, junto com ele, o meu editor. Ele falou, Lucimar, acho que esse nome é muito legal. Eu falei, mas será que bora mudar os mundos dá a ideia que o livro é um livro de RH, que é sério? Aí o pessoal falou, vamos arriscar. Então ficou o Bora Mudar uns Mundos, que inclusive eu tenho um grupo de estudos de felicidade que chama Bora Mudar uns Mundos, porque eu vou usando esse nome em vários lugares e de um tempo para cá ficou uma gíriazinha essa coisa do bora, né? Mas eu já sou mais antiga do que isso. Então é assim, Simone, que surgiu. É um conjunto de gente amiga pensando no mesmo propósito e o nome é coletivo, digamos assim, né? Eu registrei o nome, né? O hashtag Bora Mudar os Mundos eu tenho usado. Então, bem, como a Lucimar bem destacou, o livro é sobre RH, né? Está escrito aqui, formação de consultor interno de RH, tornando a sua atuação mais estratégica, né? Mostrando aqui no pezinho da página. Então, o livro fala bastante, né, do modelo de business partner e você cita no livro, né, algumas empresas que fazem trabalhos de destaque, né, tanto interna quanto externamente,
e focando aí nas comunidades ao seu redor. E você coloca que essas empresas têm como característica comum, né, algumas delas, a presença desse modelo de business partner. Queria que você falasse um pouquinho, né, como é que esse modelo impacta, né, o mundo corporativo aí de forma que ele se torne mais humano e mais eficiente, né, tanto em termos de desenvolvimento de pessoas quanto de resultados, né? Simone, no Brasil, essa coisa do modelo business partner, que tem gente que chama consultor interno, tem gente que chama HR BP, tem gente que chama BP, ele tem um monte de nome, né? Uhum. Esse modelo, a base dele foi lançada no final dos anos 90 por um autor americano chamado Dave Urich. Então, não estamos falando de nada novo, isso já é muito antigo. O Urich entendeu que o caminho das organizações era para uma gestão de pessoas transferida para a liderança. Porque antes o gestor, ele era alguém de processo, de técnica, ele vinha de um crescimento, de especialização na área fim e por isso ele era alçado à liderança. Então eu dou aula muito bem, viro gerente de professor. Eu faço química muito bem, viro uma gerente de laboratório. As carreiras elas eram feitas pelo avanço técnico. Só que isso foi desconstruído faz muito tempo, né? Mas o RH ele continuou nessa visão partida. Então, ele foi criando ondas, o RH veio acompanhando a evolução organizacional e criando ondas, né? Então, nós falamos que o business partner ele faz parte de uma quarta onda do RH, que tem a ver com esse novo mundo VUCA, com essa nova era, que não é novo, é antigo, em termos assim, se você pensar final dos anos 90. E eu brinco que quando o Dave Urich estava escrevendo o livro, muito antes de saber desse conceito, eu já atuava assim, pelas minhas características de personalidade e o tipo de empresa que eu trabalhava. Eu comecei a me tornar um RH avançado, eu entrava na frente da área, junto com o diretor, e começava a participar com ele, co-criar com ele a gestão pró-resultado. Então, é um mix de negócio com pessoas. Essa é a nova função. De um tempo para cá, e lá na integração, a gente criou esse curso há 7 anos atrás. Eu fui a pioneira na ideia, na iniciativa, no pontapé. A integração me acolheu nessa ideia. Ele já foi um curso de vários formatos. Hoje ele está muito legal, com outros professores somando também. É um dos nossos campeões de venda aí da escola, né? A gente já formou mais de 40 turmas, tem mais de 400 pessoas. Então, ele é um modelo consolidado. O business partner, ele impacta como? Ele impacta porque você torna a empresa mais ágil, mais leve, tudo de acordo com o que hoje é requerido. E o líder, o gestor, ele se torna um líder de pessoas, um aglutinador, um formador dos squads e ele orquestra, né, as diversas oportunidades e desafios que existem como se fossem mesmo os Avengers. Se você imaginar que antigamente o herói era o super-homem, que é ele sozinho, com todos os poderes indestrutível, você vê que até nas artes isso vem evoluindo e hoje o bandido ele é um mix, né? Você vê lá Malévola, né? Esses personagens que eles vão se humanizando e eles mostram também uma outra faceta. E aí a gente fala dos Avengers. Não existe um líder só. Então, dependendo do combate ao Homem de Ferro, dependendo do combate ao Capitão América, dependendo do combate, porque requer competências, soft skill, competências humanas diferenciadas. Então, a grande diferença do modelo business partner são duas. Primeiro, a gente precisa de uma cultura organizacional democrática. Então, ela é inclusiva, ela é diversa, ela trabalha com pensamentos sistêmicos que muito na pós-coronavírus, pós-pandemia, vai ser requerido. Tudo foi disruptivo, né? E você não tem mais aquele padrãozinho. Não dá mais para você fazer no modelo Peter Drucker, né? Você tem que fazer uma coisa de nova era. Então, esse líder ele precisa juntar, ele precisa ser um coach no sentido de treinador, de juntar em torno dele pensamentos e experiências diferentes para junto resolver as problemáticas. Isso as metodologias ágeis traz muito, né? Então, ele precisa dessa cultura onde esse líder não decide sozinho, onde é colegiado, onde as coisas são feitas por multidisciplinaridade, e ele precisa desse profissional, que é o segundo pilar, onde ele é um profissional mais estratégico, ele entra no negócio, ele co-cria, ele ajuda a discutir a melhor pessoa, o melhor talento alocado na situação.
O que a gente vê no Brasil é uma salada, né? Eu não sei, se eu estiver me estendendo, você me corta, porque eu adoro tá ótimo. papo. No Brasil, nós temos, assim, milhões de modelos e profissionais que acabaram tendo a função de business partner, mas não um cargo de business partner. Então, a gente vê assim, o cara é um estagiário business partner, um analista júnior business partner, porque ele faz uma função. O que fizeram? Pegaram um profissional e falaram, você cuida da área A, B e C. E esse cara acaba tendo, que é uma coisa bem do Brasil também, é o tal do duplo chapéu. Ele é um especialista e business partner. Então, olha que coisa mais maluca, né? Só no Brasil. O Brasil precisa ser estudado mesmo, em todos os sentidos, né? Então, ele é assim, eu sou um profissional de treinamento e business partner da área ABC. Esse cara, essa pessoa, ela começou meio que centralizar as demandas, os problemas, as coisas de gente e resolver. E isso é muito antagônico ao proposto. E é aí que eu venho me diferenciando e trazendo a debate essa discussão. Não é só mudar um nome e botar o cara lá na frente de combate. Isso não torna ele um business partner. O que torna ele um business partner é a robustez que ele tem de negócio e de gestão de pessoas, conhecer as ferramentas, os métodos, as técnicas e o negócio, para que ele seja um mentor do líder, para que esse gestor se apodere da liderança de pessoas e esse consultor sai. Então, o consultor não é fazer ele não se interfere na gestão, ele ajuda a fazer um desenvolvimento de liderança. Então, por isso que dá tanta confusão na hora de aplicar no Brasil, porque você tem um cara que é o RH, que a gente fala que é o cara tirador de pedido, não estou desmerecendo, isso é muito importante. Mas ele acaba fazendo o papel que o gestor não faz. Então, ele minimiza as dores do colaborador, do engajamento, do clima, porque o gestor não se ocupa daquilo ali. E isso não é o modelo business partner de raiz, que eu brinco, né? De raiz da qual eu sou defensora. Você no livro fala bastante e falou aí agora também nessas respostas sobre assim, como ele pode ser benéfico, né? O modelo de BP. Mas eu queria que você me dissesse, eu sei que no livro você aborda, o livro é bastante completo para quem está começando aí a conhecer, quer se aprofundar mais no assunto, né? O pessoal todo de RH. Mas você fala também das dificuldades e riscos na implementação desse modelo, né? É um capítulo, praticamente um capítulo, não dá para a gente falar tudo aqui sobre isso, mas o que você citaria assim como alguns dos principais riscos e dificuldades para essa implementação e como vencer isso? Então, o risco é o que a gente tem um problema de cultura. A cultura organizacional que pensa no modelo BP como processo. E o modelo BP ele é uma estratégia de negócio que requer que esse profissional de RH tenha esse trânsito, ele possa opinar, ele possa ter essa liberdade de debater de igual para igual com qualquer pessoa do boarding, desde o chão da fábrica até em cima, instigar reflexões. Só que o que acontece? O grande problema é as empresas algumas não querem abrir mão do poder centralizado. Então, o líder, quando ele começa a ser incomodado, quando ele começa a ser cutucado no seu mindset, do tipo, olha, eu acho que essa decisão não é a melhor, eu não concordo, não acho que deva ser assim, isso gera uma dificuldade de atuação desse consultor, onde se ele não tiver uma retaguarda de apoio, ele se fragiliza. Porque então vamos para um exemplo prático. Você é um gerente que quer contratar alguém que está fora do perfil, que não é recomendado pelo RH, mas você quer por algum motivo. E aí o seu profissional, BP, fala, olha, Simone, eu não acho recomendável por A, por B, por C. E aí esse profissional escala. Ele vai na presidência, na diretoria, ou até mesmo atravessa e vai no RH, no master, no head de RH, e diz que você está embarreirando a tomada de decisão, que você está interferindo na gestão dele, que você está tirando a autonomia dele. Se essa empresa não tem essa cultura forte de compartilhamento, e se os valores de transparência e de não centralização forem muito fortes, você começa a ter esses embates. E aí o que acontece? O RH perde. Porque alguém diz, não, vai lá e contrata. E aí eu gero o quê? Uma fragilização nessa atuação,
um medo de retaliação, porque eu já vi muitas cabeças rolarem por isso, e vai descredibilizando os colaboradores, porque vão enxergando e falam, esse negócio de RH aí de BP é papo furado, porque o cara bota quem ele quer. Então, isso é um primeiro problema, porque quando as lideranças e as empresas pedem modelo, a gente vê isso muito aí no curso da integração. O cara chega e fala, minha diretoria pagou o curso para eu implementar o modelo quando eu voltar. Ele pensa que é um processo, que nem fazer um 50. Não é. Não é. Ele não volta e implementa, porque implementar não depende dele, depende de uma cultura. E ela tem basicamente 3 pilares importantes, tá, Simone? O primeiro pilar é que eu tenho que ter investimento em tecnologia e informação para que esse BP ele possa ter agilidade. Você consegue imaginar, você falar assim, olha, quem tomar a decisão aqui, vamos supor agora a pandemia, a empresa com uma dificuldade financeira danada, ela tem que fazer um enxugamento. Nós temos que decidir aqui quem vai ser enxugado. E esse cara leva 4 dias para conseguir levantar em planilha de Excel o histórico dos profissionais, o cadastro está atrasado, eu não tenho as certificações das pessoas. Essa decisão vai ser feita assim, né? Por feeling. Quando, na verdade, se eu tenho informatização, tecnologia, se eu tenho people analytics, se eu tenho softwares, eu consigo tomar essa decisão de uma maneira correta. Então, esse investimento ele é importante porque eu dou agilidade e objetividade nas tomadas de decisão. E um outro ponto muito importante é você ter um time especialista, que são as pessoas que vão desenhar os produtos e serviços de gestão de pessoas, que esse consultor, esse BP, ele leva essa solução para o cliente dele. Agora você vê, tem 2 entraves. Esse consultor ele tem que desenhar a solução e sugerir a solução. Já deu um viés de conflito de interesse, concorda? Sim. Porque eu desenho e eu tenho que vender. Então, peraí, eu teria que ter um time que desenha e um time que vende, ou comprar terceirizado. Eu não deveria ser um cara da execução, eu deveria ser um cara do pensamento. Concorda? Sim. Então, ele desenha e ele vende. Aí já reduziu o viés, a visão, e já reduziu o tempo. E depois ele tem toda essa falta de tecnologia, onde a tomada de decisão dele é empírica, é lenta, é demorada, né? É burocrática, porque o Brasil tem uma legislação trabalhista, está sendo modernizado, mas ainda muito burocrática, muito antiga, né? Nem tudo você consegue com o agile que o mercado quer. Então, esse é o grande risco, é eu querer botar um modelo sem eu ter feito o alicerce, que é esse investimento. Uma folha de pagamento bem feita, bem organizada, os grupos de trabalho. Você imagina eu falar assim, vamos fazer um desenvolvimento gerencial? Vamos. Quantas pessoas nós temos para treinar? Quantas pessoas? Espera aí, 1, 2, 3, 4. Eu não entro ali, dou 2 cliques e tiro minha folha. Imagina uma empresa com 5.000 empregados. Aí o cara fica contando, eu levo 15 dias para saber quantos são. Isso torna a decisão morosa, concorda? Sim. Então, esse é o grande risco. E o terceiro, que eu diria, é o RH não entender do negócio. Ele se mete a ser consultor interno, quer sentar na cadeira da liderança, do lado do gerente para tomar a decisão, mas ele só olha a gente. Ele só fala de gente, ele não fala do business. Então, olha aqui uma pandemia, uma empresa ela tem que tomar uma decisão e ela não pode pensar. Ela tem que pensar nas pessoas, mas não tem só as pessoas. Ela tem produção, ela tem cliente, ela tem fornecedor, ela tem governo, ela tem sustentabilidade, ela tem... Aí esse profissional fala, bom, mas eu só falo de gente. Aí ele perde reputação. Por isso que eu trabalho para subir o nível dos profissionais. Eles têm que ser mais sênior do ponto de vista de conhecimento, de experiência e até de maturidade pessoal, né? Você fala no livro também, é muito interessante essa parte das resistências que o consultor interno sofre, muitas vezes até dos próprios colegas da área de RH. É interessante até que você fala, né, dá algumas dicas de como driblar essas resistências. É muito difícil colocar em prática? O que você diria para essas pessoas que estão que estão passando por isso aí, né, nas suas empresas? Eu diria que a gente precisa muito investir no autodesenvolvimento, no autoconhecimento. Você precisa investir no seu empoderamento pessoal, porque esses embates vão existir em todos os ambientes. Você é um líder, você também vai ter esses embates.
você é um empresário, você também vai... Você vê o que a gente está acontecendo agora no âmbito político, né? Uma falta de habilidade de negociação, de conversa, né? E isso hoje, o mundo ele está tão... É VUCA, né? Ele está tão complexo que você precisa articular diferentes interesses em prol de uma causa, né? Então, você pensa assim, uma questão simples, pandemia. Gente, é saúde ou economia? É saúde e economia? Faz lockdown, não faz? Fica em casa, abre o quê? Não, nada é simples no mundo VUCA. Então, o que eu vou dizer para o profissional? Se cuida, se desenvolve, fortalece as suas soft skills, as suas habilidades socioemocionais, de resiliência, de perseverança, de administração de conflito. O que eu vejo é um profissional muito de boa vontade, muito esforçado, muito empenhado, muito lutando contra uma maré, mas com uma baixa inteligência emocional e que acaba se vitimizando diante das resistências. Então, por exemplo, quando um líder se opõe à minha intervenção, é porque ele foi treinado a ter uma autonomia e uma dominância. Ele não era acostumado com alguém dando um pitaco lá no terreno dele. E esse RH, às vezes, ao invés dele usar as ferramentas de coach, de habilidade de persuasão, de mostrar dados e fatos e convencer, que eu falo que é comendo pelas beiradas, né? Ele murcha. Ele se sente assim, minha empresa não me valoriza. Eu tenho muitos casos de RHs adoecidos psiquicamente. Eu faço coaching, faço mentoria. Eu tenho até afastamento, para você ter ideia. O cara entra numa dor, numa toxicidade do ambiente. Ele se sente tão... Ele traz para o pessoal uma coisa que não é pessoal, é uma coisa assim de cultura organizacional, de cultura do Brasil. A gente tem ainda um Brasil muito coronelista, né? Você está vendo isso emergindo agora nesses novos embates. A gente quer resolver tudo, vai ou racha, né? E isso é muito na contramão do que os mercados e negócios modernos querem. Então, esse RH, ele pode ser fraco, não. Ele tem que ser uma pessoa com assertividade, com dominância, com perseverança e com repertório técnico para contornar com ferramentas que convençam. Porque, então, você percebe esse RH que vai só no papo empírico, subjetivo, de que ele observa, que é muito uma coisa das áreas humanas. Eu sou psicóloga, a gente lê muito rápido, é treinado para ler o ambiente, não convence um executivo cartesiano. Não adianta eu falar assim, olha, eu percebi, eu andei lá pelo chão da fábrica, eu senti, eu percebi. Não existe sentir e perceber. Linguagem de negócio, existe dado, existe fato. E aí eu não tenho metodologia, concorda? Então é meio por aí. Eu não sei se eu te ajudei. Então, as dores são: vem fazer nosso curso, vem ler nosso livro e vem observar o que os líderes fazem. Não brigue com os líderes, entenda o mindset, junte-se a eles, né? Sim. Olha pela lente dele, né? Olha pela lente dele. Olha aqui que agora você vê as equipes em home office. Como é que eu faço para gerir uma equipe em home office? Eu tenho entrega para fazer, eu tenho pressão, minha empresa está quebrando, não é isso? Eu preciso entregar um número, mas as pessoas têm todas as dificuldades dela, que a gente é profissional, a gente sabe. Agora mesmo para gravar aqui, que loucura que foi. Como é que eu equilibro isso? Eu não sou treinado. Quem deveria estar me treinando é o RH, mas esse RH está empobrecido nesse aspecto. Como é que eu vou saber qual é o grau, né, de caprichar na mão aqui entre ser empático e entre ser autocrático, né? Não é uma coisa... O papel do líder não é simples e o RH tem essa grande oportunidade de cocriar e construir isso tudo aí. É isso que a gente prega, né? Excelente. Autoconhecimento e empoderamento, né? E, Lucimar, você, sem querer dar muito spoiler do livro, mas você tem um capítulo aqui que você fala do cenário atual do RH e fala dos principais desafios. De maneira resumida, assim, como é que você enxerga o RH e o que você citaria aí como um dos principais desafios, principalmente porque a gente foi exposto aí a uma situação que inesperada, que talvez tenha até trazido novos desafios, né? Então, eu acho que é a onda do RH, né? A gente brinca que uns choram, outros vendem lenço, né? Então chegou a hora do RH, porque assim, os empresários, as organizações que não estavam sensíveis
para as questões humanas sentiram na pele agora a dor que faz a falta do humano. Porque quando voltar da pandemia, as pessoas têm que voltar, e eu brinco assim, você deveria estar no banco de reserva totalmente apto para entrar em campo. Eu, lá na minha juventude, há muito tempo atrás, eu fui jogadora de vôlei. E quando a gente estava na reserva, porque eu não era muito bom, eu ficava muito no banco, né? As minhas coleguinhas ficavam no banco assistindo o jogo e eu ficava aquecendo. Eu sempre estava pronta para, se o técnico me escalar, eu entrar no jogo decidindo. Eu estava observando o jogo, eu estava observando quem estava, os pontos de fragilidade e mantendo fisicamente preparado. Então, fazendo essa metáfora, o RH ele tem tudo para entrar em campo agora, porque nós vamos voltar para uma economia represada, com necessidade de criação de novas oportunidades. As demandas que existiam continuam existindo, mas elas terão que ser entregues de outro formato, né? Tudo que as pessoas precisavam consumir, elas continuam precisando consumir, mas agora elas têm que receber de outro jeito, com outro preço. Então, você tem que redesenhar tudo isso e, mais do que nunca, isso não sou eu que estou dizendo, todo mundo que eu escuto está falando, o emocional, a conexão, o one-to-one, né? O vínculo, não pode mais ser uma coisa de massa, ele tem que ser um a um, um a um. Eu tenho que entender a sua dor e conectar com você. Isso, os estudos de Goleman sobre ressonância da liderança também já vem dizendo. O engajamento, ele vem quando eu me sinto ligado a um propósito. E eu só me ligo a um propósito se houver um vínculo emocional. Não uma dependência, mas um vínculo. Você curte isso, eu curto também, então a gente se junta em prol de uma causa. Então, você percebe que quando esse mercado voltar, esses líderes eles têm que conseguir fazer os times deles se unirem, Avengers, para superar o inimigo, entre aspas, que é toda essa diversidade de mercado. E ainda vai encontrar um consumidor muito necessitado. Necessitado por dinheiro, necessitado por demanda e necessitado por psicológico. Então, as empresas que vão prosperar, essas que sabem fazer esse ganha-ganha, do compartilhar, do dar, do trocar, do permutar. Isso precisa de muitas soft skills. E aonde está isso? No RH. Se esse RH se preparou, se esse RH desenvolveu esse repertório. Se não, a gente vai voltar e o risco é a gente ter que cuidar de muita demanda operacional, legislativa, trabalhista, de gente afasta, de gente que demite, de gente que contrata, de gente que reconfigura formatos de trabalho, e aí o RH vai todo voltar para essa onda e a gente não vai ter recurso para fazer esse mecanismo mais nobre do mindset. Eu fui clara? Sim, sim. Bem bacana. Porque tem que juntar força-tarefa, né? Todo mundo lá trabalhando na revisão de contrato, demite, contrata, reformata, é cooperativa, sei lá o que vai acontecer dos novos vínculos. Vai ficar todo mundo com esse volume dentro desse sofrimento psíquico e aí fica um vácuo aqui que é onde as consultorias vão suprir, né? E aí acaba que o profissional que está na empresa ele não consegue elevar o nível dele porque tudo que é nobre vai sendo terceirizado para consultorias, né? E ele fica naquela frustração. Ele fala, estou em casa e não consigo trabalhar, né? Bom, é bem bacana que tenha oportunidade para os RHs que estão preparados. Tomara que tenha aí alguns que estejam, né, colocando, arregaçando as mangas, falando, vamos lá, vamos... Tem muitos RHs bem preparados, sabe? Tem muita gente fazendo um lindo trabalho. Aqui a gente tem o viés, o velcro para o ruim, né? Só dá notícia. Aí, então é manchete assim de ambiente tóxico, de empresa horrorosa. Aconteceu isso antes da pandemia, mas não tem uma manchete assim, ou é muito notificada assim, uma empresa de um bom lugar para trabalhar, de uma empresa, a gente acaba achando que é pouco, não é não? Tem muito lugar bacana, a gente que está aí muito. É que não dá muito ibope, né? Não dá muito ibope, exatamente. Lucimara, uma das coisas assim que é interessante e gostoso de ler o livro é que você coloca situações para o leitor ele refletir, você faz questionamentos, às vezes você termina um capítulo com uma interrogação, alguma parte do capítulo. Então, a minha impressão é que você buscou um leitor ativo, né? E não um leitor passivo em que você está dando uma informação para ele. Você quer que ele passe pelas páginas do livro fazendo alguma atividade, refletindo, enfim. Eu queria te perguntar, né, o que você
como é que você construiu isso, né? De onde veio a ideia e como você espera que o leitor saia da jornada aí de leitura do seu livro? Eu quero que ele saia da jornada do jeito que ele sai do curso, muito impactado. Eu brinco que no segundo dia eles falam, Lu, tô com dor de cabeça. Eu falei, você está incomodado? Então era isso que eu queria. Eu quero que ele repense, eu quero que ele reveja, eu quero que ele ativar nele numa curiosidade, porque, assim, Simone, não existe um modelo. Em termos de Brasil, se você for procurar literatura, não tem. Por isso que eu quis humildemente trazer minha contribuição, não sou nenhuma referência, mas acabei me tornando meio referência por causa da falta da literatura no Brasil, da experiência brasileira, da realidade brasileira, que ela é muito diferente dos outros países. O Uric, ele lançou isso nos Estados Unidos, a economia americana, o estilo americano é muito diferente. Então, quando encabeçado também pela Meg, que é a head da Escola de RH, a gente está tentando propor uma pesquisa para que a gente possa consolidar um perfil, uma orientação. Então, o Business Part ele não tem um modelo estabelecido que eu possa te falar assim, vem aqui, vai fazer essa formação, você vai sair um HRBP e você vai resolver o problema daquela empresa. Não vai, porque eu quis esse diálogo justamente para a pessoa entender. Eu, por exemplo, já implementei diversos modelos e já trabalhei em diversos modelos, eu nunca vi um igual ao outro. Então, eu quero que eu tenha um profissional que ele saiba que ele vai precisar cocriar, que ele vai precisar entender que existe um formato, mas que ele não pega, não é uma equação. Tanto que a gente tem assim, os passos para a implementação, mas não significa que é um caminho. Por isso que eu falo que é uma jornada, porque assim, uma empresa pode fazer isso e aquilo não, o passo 12 para ela não interessa, o 3 ela já fez, o 5 ela vai fazer no lugar do 7. Ela tem peças de um quebra-cabeça, ela tem que montar um mosaico, né? Mas isso também não é empírico, a gente precisa ter um embasamento científico-administrativo para você poder conduzir a organização e não por ensaio e erro, mas você tem uma metodologia, né? Você tem parâmetros. Então, isso que eu queria, que o profissional ele fosse curioso, ele não se deixasse convencer com facilidade, né? Perdão. Lucimar, eu só falando para o pessoal que a Lucimar é referência, sim. Eu tenho amigos que já fizeram um curso dela e que falam, né, que como ela é referência, sempre lembrada, uma das nossas consultoras mais elogiadas aí na integração. E, Lucimar, se não me engano, se estiver errado você me corrija, esse é seu primeiro livro e você fez como uma produção independente, queria que você, se as pessoas quiserem comprar, eu acho que agora vai ter que esperar um pouquinho, como é que faz para adquirir? Na verdade, esse é um projeto maravilhoso, né? Faz uma filinha de espera aí para a gente, que em breve ele vem de novo. É assim, esse é um projeto antigo, já tem mais de 5 anos, e aí, quando eu já tinha um contrato assinado com Saraiva para publicar 5 anos atrás lá, a minha vida pessoal, ela deu uma reviravolta. Eu passei por um divórcio, nenhum divórcio é fácil, né? O meu não foi diferente, bem difícil, e esse divórcio desdobrou em várias outras problemáticas. Eu levei cerca de 3 anos para conseguir voltar a poder dar foco para isso daí. Quando eu voltei, o mercado editorial do Brasil ele passou por uma porção de reviravolta também. Muitas empresas faliram e tal. E o que eu encontrei no mercado eram relações na publicação que não me convenceram. E dentro desse meu espírito crítico, eu falei, bom, se é para fazer assim, eu vou fazer por minha conta. E aí o universo foi confluir. Eu falei, é meu, eu escrevo do jeito que eu quiser, publico do jeito que eu quiser, e aí eu não tenho uma pretensão de virar Paulo Coelho, né? Então, era só que eu queria deixar meu legado. E aí o universo conspirou e eu conheci o pessoal da editora Clube da Cultura e eu fiz uma produção independente. Então, esse livro é meu, direito autoral meu, eu que custeei ele para ser produzido e a ideia é que ele seja consumido junto com as formações, que eu faço muita formação de BP na escola, em empresas, né? E ele seria parte agregada. E aí a gente montou um grande evento com painelistas, pessoas expoentes para fazer agora em abril, um evento onde eu lançaria. E aí a pandemia veio e eu fiquei com a caixa de livro, né? Falei, bem, o que eu vou fazer com essa caixa de livro? Ou tentar vender. E, gente, foi uma gratidão e uma surpresa maravilhosa, porque ele voou.
E eu fazendo assim, entregando no correio, eu embrulhando, né? Uma coisa bem caseira, bem despretensiosa. E assim, eu fiquei abismada. E quando eu peguei também um final da produção e comecei a atrelar a causa social, porque eu falei, bom, agora eu também tenho que devolver um pouquinho para o universo, né? Então, a gente fez contribuições com cesta básica de alimentos para pessoas em vulnerabilidade e também pessoas em situação de rua. Então, se tornou alimentos e higiene para pessoas de população de rua no município de Osasco, com uma iniciativa chamada OZ, que cuida das populações em situação de rua, e um apoio numa igreja católica que tem aqui perto da minha casa, apesar de eu não ser católica, que dá cesta básica para a comunidade do bairro onde eu moro, que é aqui em Butantã. E aí que ele voou mais ainda. Então, eu tenho uma nova, eu brinco que é uma nova fornada para sair, já ele está em produção, mas eu vou aguardar a pandemia, né? Porque a gente vai ver essa experiência, ela não, em meio à pandemia, ela foi complexa, né? Distribuir o livro, botar no correio, mandar levar, aí o livro não chega, porque lá na localidade tem um problema, então me deu muito trabalho, né? Sim. Então, agora, passando a pandemia, a gente vai fazer de novo outra levada, e ele agora pode ser feito sob demanda, né? On demand, que a gente fala, né? Sim. E aí as pessoas podem seguir você no LinkedIn ou no Instagram e encomendar por lá quando essa nova jornada estiver para sair. Já está com uma listinha de espera, graças a Deus. Então tá bom. Lucimar, queria agradecer muito pelo livro e pela conversa, foi muito bacana. E espero que a gente converse em breve novamente aí sobre o próximo livro, sobre outros assuntos. Eu desejo, então, um sucesso enorme para todos nós que militamos aí na causa de ambientes humanos mais florescentes, empresas prósperas, pessoas prósperas, país próspero, né? A gente é brasileiro e quer, para os nossos irmãos, deixar aqui nossas condolências pelos sofrimentos que vêm acontecendo, que não podem ser negados, para os empresários que estão lutando uma luta em glória, porque há uma crença de que todo empresário quer enriquecer fácil. Não é verdade. A gente conhece muitas pessoas que têm ali uma missão, uma bandeira, um coração, uma vida de dedicação. Então, para essas pessoas também, para os profissionais de saúde e para os profissionais de RH. A gente tem que estar na saúde emocional, na saúde do florescimento humano, né? Então, essa é a minha contribuição, o meu desejo. E, Simone, muito obrigada. E a integração também por essa oportunidade, mais uma, né? Obrigada, gente. A gente espera que a gente se fale em breve e se veja, né, pessoalmente, quando tudo voltar ao normal. Um abraço, Tá bom, Lucimar. querida. Um abraço. Tchau.